de hoje está lá no livro de Jó, capítulo 1. Jó 42, 10. Jó 42, 10. Já está aí, vocês estão rápido no gatilho, hein? Depois que Jó orou pelos seus amigos, o Senhor lhe trouxe restauração. Ele deu em dobro tudo o que tinha antes. Glória a Deus. Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, Senhor, essa noite, através da tua palavra. Oh Deus, que possamos estar quebrantados, Senhor, humildes diante de ti, para sairmos daqui edificados, Deus, através do teu Santo Espírito. Que teu Santo Espírito possa, oh Deus, curar os nossos corações essa noite, restaurar os nossos corações através da tua palavra. Nós te amamos, Senhor, nós precisamos de ti. Nós precisamos da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Então, hoje eu comecei aqui pelo fim, né? Que quando a palavra de Deus falando aqui, né? Que Jó orou pelos seus amigos. E o Senhor lhe trouxe restauração. Ele lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Então, todos nós, né? A maioria aqui, acredito eu, conhece a história de Jó, né? Até quem não é crente conhece. Jó é sinônimo de sofrimento, né? Quando você ouve falar de Jó, você lembra de quê? Sofrimento. Então, só para recapitular só um pouquinho aqui a história de Jó. Jó é um homem íntegro, um homem fiel a Deus. E não é qualquer um que estava falando isso de Jó, não, hein? É o próprio Deus. Falou lá em Jó capítulo 1, versículo 8, disse então o Senhor para Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. O próprio Deus, imagina, o próprio Deus fazendo uma resenha ali de Jó. Na Bíblia a gente vê poucos momentos assim, onde você vê o próprio Deus traçando elogios para uma pessoa, né? Então foram poucos, né? O próprio Jesus, vamos pegar Jesus, né? Centurião de Cafarnaum, nunca vi em todo Israel tamanha fé. Mulher sírio-fenícia que pediu lá as migalhas, né? Elogiou-lhe a fé, né? Então assim, Moisés, enfim, mas foram poucos. Então aqui Jó conseguiu aqui rasgar elogios do próprio Deus. Então, não é qualquer pessoa que estava falando de Jó. Então, e mesmo Jó, um homem íntegro, né, um homem irrepreensível, né, um homem que temia a Deus, evitava o mal, passou, né, por uma situação terrível, né? Aí perdeu a família. Os filhos, só aí os filhos terem morrido já é um desastre, né? Eu tenho uma tia que perdeu um filho que ela sofre até hoje pela morte desse filho dela. Então, assim, é uma dor, só quem passa por isso pode dizer, né? É uma dor terrível, né? Perder, porque só quando os filhos geralmente enterram os pais, né? Os pais, enterrar um filho é algo terrível. Então, além disso, perdeu ali toda a sua provisão, perdeu seus bens, né? Seus funcionários, enfim, perdeu tudo. E aí, depois de perder tudo, perder filho, perder família, né? Perder seus bens, aí, na segunda parte lá, fica doente, né? Tem lá uma doença na pele, passa por uma situação terrível, enfermidade. Aí o cara já está ruim, já está lá com os cacos no meio da cinza, lá raspando as feridas. Aí vem a mulher, né? Geralmente, né? Tem uma mulher que é a companheira, que está ali. Não, nós vamos conseguir, nós vamos, né, virar. Não, a mulher chegou e falou: agora você amaldiçoou esse Deus. A mulher vai lá
acaba com ele ainda. Então, assim, Jó é sinônimo de sofrimento, sofreu muito, 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 muito. E por quê, né? Aí vem, né? Quando quem está passando por isso, né? Geralmente, né? O próprio Jó. Por que eu estou passando por isso, né? Poxa, o que eu fiz de errado? Quem nunca pensou nisso, né? Quem já passou por situações difíceis na família, ou passou por um vale, né? É fato. Se pergunta, Deus, o que eu estou errando? Me mostra onde eu errei. Tem que pedir perdão a alguém, né? Bom, os humildes, né? Porque quem é orgulhoso. Então, geralmente, quando você está numa situação dessa, você fica se perguntando. É normal. Normal, né? Então, a gente pergunta por que existe sofrimento. Por que não é aquela pessoa tão boa? Por que ela sofre tanto? E muitas das vezes não tem resposta. Não tem. Às vezes não tem resposta. É igual lá em Lucas, Lucas 13, 4 e 5. Vamos abrir lá. Lucas capítulo 13. 4 e 5 fala o seguinte. Está ali? Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu digo que não. Contudo, se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Então, o povo, aqueles 18 lá que morreram, que a torre caiu em cima, poxa, tanta gente caiu, é pecado. Esses caras morreu porque pode fuçar a vida deles, porque eles estavam devendo alguma coisa eles fizeram, não é possível, né? Que azar, tá debaixo da torre lá de Siloé quando caiu. Então, o povo sempre, a gente tende a querer achar um motivo. A gente tende a querer achar um motivo, mas por que aconteceu isso, né? Por que esses 18 morreram quando caiu? Por que aquela pessoa tão boa, aquele pastor, aquele pastor era uma bênção, né? Faleceu, enfim, a gente tende a querer achar um motivo. E tem também lá o cego, né? Por que ele nasceu cego, né? João capítulo 9, versículo 2 e 3. Eu estou abrindo aqui, mas você foi mais rápido que eu. João 9, os seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem que pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus respondeu: ele não está assim pelos seus pecados, pelos pecados dele, nem pelos pecados dos pais, mas para que se manifestasse nele a obra de Deus. Então, aqui nesse versículo, às vezes a gente também tende, né, a achar motivos. Não, então é alguma maldição hereditária para ele estar sofrendo isso. Aí a gente começa a fuçar, já não basta fuçar a vida da pessoa, aí começa também a fuçar lá nos às vezes sim, né? Às vezes tem, não estou falando que tem coisas, situações nas nossas vidas que realmente é fruto de pecado nosso, né? O cara lá fez sexo antes do casamento, engravidou a moça. Ali a consequência, né, vai ter um filho ali, talvez não vai ter condição, enfim, uma família desestruturada, vai ter consequências. O cara tem uma vida promíscua, aí, sei lá, pega AIDS, né? Consequência do pecado. Enfim, o cara come açúcar, glutonaria, né? Aí vem a consequência do pecado, diabetes, às vezes tem que amputar um pé até, né? Igual um senhor que eu conheci que ele fala, não, vou comer mesmo, vou morrer, vou comer. Aí teve que amputar. Aí
continuou comendo, teve que amputar o outro pé, até que ele morreu. Então, o que está acontecendo com ele? Consequência do pecado. Né? Tem coisas que realmente acontecem, também tem sim maldição hereditária, se tem, né? Oxe, né? Família destruída, enfim, não estou falando que não exista, existe sim, né? Enfim, às vezes a gente, finanças, né? O cara não tem controle financeiro, vê ali um anúncio na internet, clica lá e compra. Ah, Deus, estou passando pelo vale da sombra e da morte, né? Tá faltando aqui a provisão, né? Então, às vezes falta o controle financeiro seu. Então, consequência da sua falta de sabedoria. Então, muitas coisas que a gente colhe é sim consequência da nossa falta de sabedoria, dos nossos pecados, pecados dos nossos pais, né? Como os discípulos falaram ali, pode também, entendeu? Na gravidez, a mãe descia o goró, usava cocaína, enfim, o filho vai nascer com consequências físicas. Pecados dos pais. Enfim, existe. Mas, tem como voltar lá no versículo? João 9, 3. Isso é o último que estava. Ele não está assim pelos seus pecados, ou pelos pecados dele, e nem pelos pecados dos pais, mas para que se manifestasse nele a obra de Deus. No outro versículo, aqui da Torre de Siloé, eles falam, foi pecado dos 18, aí só Jesus falou que não foi, mas que se não as pessoas não se arrependessem, sofreriam. Enfim, o que Jesus está dizendo aqui? Meio que está dizendo assim, não importa. Não importa. Importa é que a gente se arrependa, né? Que nós se arrependamos, que a gente venha se arrepender, né? E que deixar a glória de Deus se manifestar na nossa vida. Aquele cego ali foi curado, né? E testemunhou ali a maravilha de Deus, né? A cura ali alcançou muitas pessoas, enfim. Então às vezes a gente fica tentando achar uma culpa. E aí a gente cai, né, numa situação que foi com que os amigos de Jó caíram. Tentando achar não é possível. Porque Jó começa a falar, não, eu sempre fui um homem bom, né, sempre fui, não, que... Primeiro, né, se a gente vai lendo a história, eles chegam e eles ali rasgam, os amigos de Jó vão encontrar com ele, vê ele naquela situação, se compadece, rasga as vestes, choram ali junto com ele, ficam 7 dias ali em pranto, chorando junto com ele, se compadecendo com ele. Mas só que aí, né, passando um tempo, aí começa, né? Não, alguma coisa está errada. Aí eles começaram a metralhar Jó. O cara já estava mal, já estava ruim, e aí começaram. Isso aí é algum pecado seu aí. Ó, você fez alguma coisa de errado, não é possível. Aí começou, bater em Jó. O cara já tinha perdido a família, perdido tudo. Aí a mulher já manda ele amaldiçoar a Deus. Agora vem os amigos dele e começa, né, só piorando a situação do cara. E aí os amigos tentando achar um motivo para ele estar assim, talvez até nas boas intenções, né? Mas não foi bom o que eles fizeram. Então, o que a gente, né, dentro a gente pode tirar disso? Porque a gente vai se deparar com muitas situações dessa. Muitas pessoas sofrendo, um velório, né, uma pessoa enferma, uma pessoa, arrebentada ali, né, sofrida. E às vezes para a gente não cair nesse mesmo dos amigos de Jó, de querer às vezes achar algum motivo. Não, às vezes a gente só precisa de ter compaixão e se compadecer da pessoa ali, né? E orar, né? O próprio Deus às vezes
vai levar aquela pessoa ali a entender. Talvez seja realmente um pecado que ela precisa se arrepender. Uma vez eu fui no hospital, em Belo Horizonte, e tinha um jovem, a gente foi fazer visita, né, o pessoal da igreja, tinha um jovem que estava com câncer no estômago. E ali, na oração ali, eu levei ele a confessar a Jesus, e aí ele começou a falar, porque aquela mulher, xingar uma mulher lá, porque eu estou aqui nessa cama, né, por causa daquela mulher, que não sei o quê, tinha muito ódio, né? E aí eu vi que ele precisava de perdoar essa mulher. E ali ele confessou Jesus, e eu fiz ali no momento para ele, perdoa essa mulher, vão fazer de conta aqui que ela está aqui, peça perdão a ela. Quando ele orou, pedindo, a gente fez ali, faz de conta que ela está aqui, você vai pedir perdão a ela. Quando ele liberou o perdão ali, ele começou a chorar, e ali foi liberto, entendeu? E foi curado, restaurado. Então, ou seja, aquela enfermidade ali era uma consequência, né, de mágoas, de rancor, do pecado ali dele, né? Então, assim, às vezes Deus vai direcionar, mas às vezes a gente tem de tirar da nossa cabeça, né? Não, porque foi o que os amigos de Jó aqui fizeram. E a gente tem que ter muita sabedoria e ser conduzido por Deus, né, nesses momentos. Porque em vez, às vezes, da gente ajudar, a gente pode só piorar a situação da pessoa. Então a gente tem que ter muita sabedoria quando a gente vai encontrar com essas pessoas. Por que eu estou falando aqui? Porque na escola, no trabalho, né, na padaria, quantas vezes, né, tá ali na fila da padaria, alguém já começa a desabafar a vida inteira para você. Então assim, né, nós somos aqui embaixadores de Cristo, entendeu? Então, nós vamos passar por muitas situações dessas. Então, para que a gente não haja ali como os amigos de Jó, né, que só pioraram a situação de Jó, né, em vez de ter sabedoria ali, buscar a Deus. Não, vamos fazer uma oração, vamos buscar a Deus juntos. Jó, vamos aqui adorar a Deus juntos, né, e buscar a Deus ali, talvez, né? Enfim, no final lá Deus pede, né, Deus se manifesta ali para Elifaz, que era um desses amigos, lá em Jó 42, 7. Jó 42, 7. Depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, também disse a Elifaz de Temar: estou indignado com você e com os seus dois amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Vão agora até meu servo Jó, levem 7 novilhos, 7 carneiros, apresentem um holocausto em favor de vocês mesmos. O meu servo Jó orará por vocês. Eu aceitarei a oração dele e não farei a vocês o que merecem, pela loucura, ó, para você ver, loucura que cometeram. Vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Então, cometeram uma loucura ali, né? E aí, para finalizar, lá em Jó 42, 10. Um pouquinho mais na frente. Isso. Depois que Jó orou pelos seus amigos, o Senhor lhe trouxe restauração e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Ou seja, provavelmente que Deus estava trabalhando no coração de Jó. Para que Jó, era uma aprovação ali, né? Jó sair dali mais forte, né? Com certeza, depois de tudo isso. E provavelmente ali, acredito eu, que Jó começou a surgir talvez até um sentimento de raiva dos amigos dele. Imagino, se você for ler lá as respostas de Jó,
ele dá umas, não, que isso, eu não fiz isso não, não, que isso, você está mentindo. Então, talvez até estava gerando mágoas ali, ressentimentos no coração de Jó. E eu acredito que quando Jó orou, ele liberou ali o perdão, restaurou a vida, restaurou o coração dele, e Deus começou, talvez, não sei, Deus queria trabalhar no coração dele isso. Enfim, o que eu aprendo aqui nesse versículo? Né? Que Deus falou muito, foi semana passada comigo, quando eu li isso aqui, que às vezes quando a gente está passando por uma situação, em vez da gente pensar nos nossos problemas, a gente começar a orar pelos outros, não é verdade? Tirar o foco. Eu estava orando a respeito de uma situação na minha vida, aí Deus foi e falou comigo nesse versículo. Não, você tem que orar, deixa que eu estou resolvendo, ora pelos outros. Ô Jó, estou resolvendo sua situação, ora pelos seus amigos. Porque quando a gente fica ali só remoendo as nossas, isso está acontecendo comigo, isso, você só fica ali no seu umbigo, e você não começa a olhar que os outros estão passando. Né? Então, Deus estava prestes a cometer um juízo aqui em cima, nos amigos de Jó, né? E eles sofreriam ali consequências do que eles estavam fazendo, e Jó intercedeu pelos amigos dele. Né? Então, às vezes, Deus, no meio da situação, do vale que você esteja passando, talvez a resposta hoje, Deus trouxe essa palavra aqui, talvez especificamente para alguém aqui, que esteja passando por uma situação difícil na família, ou uma situação de enfermidade, ou financeira, e a solução sabe o que é que Deus está falando? Ore pelos seus amigos, ore pelos outros, deixa que eu resolvo a sua situação. Amém? Então Deus está trabalhando na sua vida, e que a gente precisa, sabe o quê? De orar e interceder pelas outras pessoas. E ser boca de Deus na vida de outros e abençoar os outros. Amém? Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor. Queremos colocar aqui, Deus, quantas pessoas estão sofrendo, às vezes muito mais do que a gente, mas muitas vezes a gente tem focado em nós mesmos, olhado só as nossas situações, Senhor, e não saímos da nossa situação, do nosso local, para poder ajudar outros. Oh Deus, temos pensado só em nós mesmos, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Queremos sim levantar os olhos, Senhor, e orar, interceder para aqueles que estão indo para o inferno, Deus. Oh Deus, e nós aqui pensando em nós mesmos. Muitos, Senhor, que a gente cruza durante o dia, estão indo para o inferno, Senhor, sem conhecer a Tua palavra, sem conhecer o Teu perdão, e nós preocupados com nós mesmos, Senhor, com as nossas situações, com os nossos vales, não que não sejam importantes, mas ir para o inferno é bem pior, Senhor. Por isso, Deus, nos perdoa. Nós queremos sim interceder, Deus, por aqueles que estão ao nosso redor, que estão sofrendo, ou que há de sofrer muito mais no inferno, Deus, que não é comparado ao nosso sofrimento momentâneo, Senhor. Por isso, Senhor, nos perdoa. Nós queremos, Deus, interceder por essas pessoas, dos nossos parentes, oh Deus, que eles possam ouvir a mensagem da cruz, a mensagem de perdão, a Tua mensagem, a Tua palavra, Deus, ser restaurados, oh Deus, e resgatados, Senhor, das garras de Satanás, do inferno, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.